Olá pessoal, chegando aqui para mais uma live, já esperando o pessoal chegar, inclusive o nosso convidado. Essa série de lives que a gente está realizando, começamos na semana passada e vamos seguir ainda nessa, né? Teremos aí 2 semanas de live, seu Idemar já está aqui comigo. Obrigada, seu Idemar. E hoje a gente vai, com certeza, receber uma pessoa que é conhecida no mercado imobiliário, nível nacional, uma pessoa muito querida, uma pessoa que é apaixonada por dados, né? É uma pessoa que realmente conhece o mercado imobiliário melhor do que qualquer pessoa, tenho absoluta certeza. E ele terá muito para contribuir conosco aqui, inclusive lançando seu livro, né? É um gênio dos dados, como a gente colocou, é o Marcos Araújo, né? O Marcos Araújo daqui a pouquinho participa com a gente falando a respeito aí de 10 mil anos, 10 mil anos de mercado imobiliário, para onde iremos? Então é uma história realmente, ele que é CEO da Data Store, uma das pioneiras, né, no setor de pesquisa e tecnologia, né, inteligência e pesquisa imobiliária. Além disso, também vai falar para a gente sobre esse livro que ele está lançando, é um livro muito bacana, que é muito bem validado e com várias pessoas do mercado imobiliário que respeitadíssimas aí no Brasil e que validaram já esse livro, né? E a gente ainda não teve a oportunidade de lê-lo, né? Mas em breve, com certeza, aí a gente já estará disponível aí nas principais lojas. É o Meu Imóvel, Meu Mundo, né? Que legal, né? Tenho aqui uma notícia não muito feliz, né, para dar aqui que o pessoal está colocando, infelizmente, né? Reinaldo Fontes está colocando para a gente que hoje, infelizmente, perdemos um grande amigo, o Nogueirinha, presidente do Cresce do Piauí. Puxa, lamentamos muito, né? Num momento em que é crítico, a gente, em nome aqui da BaseTag e de todos que estão conosco nesta live hoje, nós deixamos os nossos votos de pesar, né? E de alento para toda a família, tá bom? Tenho certeza aí que o pessoal do Piauí recebe o nosso abraço, tá? 10 mil anos remete à origem do Homo sapiens, é isso mesmo, a gente vai perguntar para ele daqui a pouquinho, né? Já tá chegando por aí o Marcos e vai ter que contar isso tudo para nós, saber como é que começou isso e para onde a gente vai. Na verdade, como era lá no passado, até a gente conhece pela história, né? Ou tem uma breve ideia, mas... E daqui 10 mil anos, daqui adiante, estava conversando com ele que já está por aqui, e diz que já tem uma previsão aí para o ano 3000 e qualquer coisa assim, e eu estou morrendo de curiosidade, quero saber dessa história. Oi, Marcos, tudo bom? Como é que você está? Tudo jóia, tudo ótimo. Prazer em receber você aqui, viu? Você Imagina. está aqui com o pessoal já, inclusive, entrando e já comentando. Diz que o pessoal comentou por aqui, até vou tentar Opa, ó, voltar. Iores acabou de entrar lá de Olambra, tá? Olha, Marcelo, meu brother lá de Belo Horizonte, acabou de entrar também, oh, tá? Já... show de bola. A gente tem aqui uma rede imobiliária aqui em Curitiba, que é a Rede Bi, né? O pessoal está presente também, a Nexus, que é outra rede imobiliária também, o pessoal está por aí, quero mandar um abraço. A Nexus repostou hoje, tá? Post com conteúdo meu, repostado. Opa, legal, show de Bem bola. bacana. Professor Agradeci já. Marcelo, professor Marcelo Ribeiro Losso também é uma pessoa sensacional. Eu diria que é assim, ele fez uma live com a gente na semana passada, foi recorde aqui, e a gente teve que fazer bis. Ele vai estar aqui com a gente na quinta-feira para Que falar mais bom. sobre essa questão dos contratos de locação, né? Porque agora é o momento de negociar. E quero saber o que você está tomando aí de gostoso. Parece que tá bom isso aí, hein, Marcos? Dia inteiro fazendo compromisso. Blá, 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 blá. Você sabe que online a gente trabalha mais que presencial, né? Ó, Sem 10 dúvida. vezes mais. Agora o É. pessoal é de madrugada, feriado, todo mundo faz contato, pede isso, pede aquilo, tá valendo.
Não, e você sabe que ao Edemar Zimmermann também, um abraço, o seu Ricardo da Torre Imóveis, aí todo mundo, Júnior, Aurora, e vambora, né? Se a gente deixar alguém sem abraço aqui, nos perdoe, a gente vai no coletivo. Mas a gente comenta É aqui em todas as verdade. lives, né? Eu começo perguntando sempre aí como é que tá teu home office e tal, o pessoal fala a mesma coisa, eu tô trabalhando mais do que trabalhei no escritório, enfim. E você, Marcos, Sim. me conta aí, como é que tá o teu home office? A mesma coisa. Eu vou dizer para você que tem hora que chega a dar Dá um ruim? dá um ruim. Exatamente. Entendeu? Você quer almoçar, você fala, não, vou almoçar agora. Aí alguém mandou mensagem, aí alguém quer alguma coisa, aí alguém quer isso, quer aquilo, quer reunião, quer proposta, quer isso, quer aquilo. E você vai indo, né? Quando chega no final do dia, você fala assim, meu Deus do céu, esqueci de almoçar. Né? Pois é, alguém hoje me falou, poxa, eu estava conversando com um cliente hoje, eu falei, mas que dia que é hoje mesmo? Eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Isso, isso. E a É, semana tá passando mais rápido, né? Verdade, verdade. eu acho que esse período mais crítico aí que todo mundo está vivendo, né? Um abraço aí para o Leonardo Pissetti, presidente da ADEME aqui de Curitiba, que inclusive a ADEME, ela é parceira com a gente nessa live, tá? Ela que fez esse contato com a gente. E eu quero Bom. agradecer imensamente aí todo o pessoal, inclusive os associados da ADEME aqui de Curitiba, da qual a gente também faz parte, Uhum. estão aí prestigiando a live contigo e a expectativa já era grande. Mas assim, a questão é que quanto mais o tempo passar agora, melhor, né? Porque essa situação de coronavírus chegou meio. Claro, ninguém esperava uma situação como essa, mas Uhum. assim, como é que você está vendo aí nos contatos com o pessoal do mercado imobiliário aí, você está em Campinas, né? São Paulo, e você Isso. que é CEO da Data Store, como é que você está vendo essa situação agora? Tá. Olha só, eu estou em contato com o Brasil inteiro, o tempo inteiro, tá? Empresários, gestores imobiliários, corretores, arquitetos, engenheiros, todo mundo tem um pouco de contato comigo. Então, o que eu estou percebendo? Na verdade, o setor nunca esteve tão bem preparado nos últimos 20, 30 anos para enfrentar uma crise como ele está agora, tá? Veja só, a nossa última grande crise foi em 2016, foi a crise do impeachment, tá? A Sim, grande maioria dos incorporadores tinham 8, 10, 12 produtos para lançar, estavam pagando as contas do atual, do décimo empreendimento a ser lançado com o que estava na vez, né? Ou seja, estava sim. todo mundo alavancado e, na verdade, estava todo mundo inflado. Cada funcionário fazia uma coisa só. Por isso que quando veio a crise do impeachment, a grande maioria das incorporadoras sofreu bastante, né? Então hoje é diferente. Nós estamos, primeiro, num momento de recuperação. As incorporadoras estão extremamente enxutas. Elas nunca estiveram tão enxutas como elas estão hoje. E nunca estiveram também, Tatiana, com profissionais multitarefa, como elas estão hoje. O profissional do setor imobiliário, ele se transformou nos últimos 5, 6, 7, 8 anos. Nunca se teve tanto congresso, nunca se teve tanta palestra para profissional do setor imobiliário, entendeu? Sim. Todas as associações. Então, o que aconteceu? Nós estamos no nosso ponto mais bem preparado. Incorporadores enxutos, ninguém estava planejando lançar 10 produtos esse ano, todo mundo estava planejando 1, 2 empreendimentos para esse ano, certo? Então, quer dizer, é uma outra conjuntura totalmente diferente das anteriores. Em 2008 foi a mesma coisa, estava todo mundo alavancado, todo mundo inflado. Tá? Quando veio a crise da quebra do Lehman Brothers, todo mundo teve problemas. Hoje nós estamos com os incorporadores enxutos, com os profissionais bem treinados, frequentando eventos de toda ordem, de toda natureza, para vendas, para marketing digital, etc. Então, é um dos melhores momentos para se enfrentar um período mais difícil que a gente já teve em toda a nossa história. Nunca estivemos tão bem preparados. E eu estou te falando isso, não é só suposição, não. É o que eu converso todos os dias com todos os canais do setor. Tá? Agora, obviamente, existe uma grande preocupação porque de ordem econômica nós realmente teremos uma quebra do PIB. Mas, de novo, é uma queda do PIB num cenário em que nós nunca tivemos um juros tão baixo, num cenário em que as empresas nunca tiveram tão enxutas, num cenário em que o governo nunca gastou tão menos como ele vem gastando. Então, quer dizer, é um outro cenário que pode permitir para a gente uma recuperação até muito rápida, tá? Vou só te dar um dado. Em Sim. 2008,
em outubro de 2008, nós tínhamos uma intenção de compra pelas pesquisas da Datastore na Grande São Paulo, para o consumidor de classe média, da ordem dos 32%. Para você ter uma ideia, outubro, novembro e dezembro, esse número caiu para 8%. 8%. Ninguém vendia Bastante. nada em dezembro. Eu tive um cliente que vale a pena registrar aqui, que é a Stan. A Stan é uma incorporadora de São Paulo que lançou um produto ali no Brooklyn Novo, com pesquisa nossa, em dezembro de 2008, no pior momento. Só que ele era o único louco lançando alguma coisa. Pode pegar, desligou a live, liga para o André da Stan e pergunta para ele o que aconteceu. Ele vendeu tudo, no meio do 8%, que era 32%. Ele vendeu. Vendeu. É um dos grandes sucessos da Stan. Ele foi corajoso, pegou um momento especial, um vácuo, tinha um excelente produto. Claro, foi arrojado, né? Mas tem um detalhe. Em abril de 2009, portanto, 6 meses depois, 180 dias depois, todo mundo estava vendendo tudo na velocidade máxima. Tudo que se lançava, vendia em um dia, com valorização imobiliária, em abril de 2009. Fila para comprar, então, né? Isso. Eu me lembro muito bem que, por exemplo, a Yoshi, que é uma empresa paranaense, lançou com a gente o Unique. O Unique, em abril de 2009, vendeu tudo. Na saidinha da crise. Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa, tá, com a retomada. Porque, se a gente pensar bem, as empresas estão economizando, elas não estavam alavancadas. A classe média, Tatiana, sábado ninguém foi para o shopping comprar pipoca, algodão doce, no cinema, risoto, vinho, roupinha na vitrine, entendeu? Então a classe média, todo esse dinheiro aí está salvando. E as pessoas vão sair dessa quarentena com a maior vontade de dar um pulinho no shopping. É uma demanda reprimida, né? Entendeu? Exatamente. Eu então, também estou esperando. Eu tenho um olhar muito positivo. E eu acho que a informação que fecha isso, tá? Hoje saiu aí no Instagram da BBC e da Veja, tá? Que a China há 3 dias não registra nenhuma morte, nenhum caso, tá? Nenhum caso. Importante. Então, se a gente contar, isso é muito importante. São 90 dias cravada o coronavírus chinês, tá? Na China. 90 dias cravado. Se a gente fizer a mesma conta para nossa, para a Itália também, que já desacelerou, a Espanha já desacelerou, Estados Unidos está no pico, e a gente parece que o nosso pico vai ser mais baixo, achatado. Então, se a gente contar 90 dias, nós estamos fora do lado de fora, com a cabeça do lado de fora desse túnel. E estamos fazendo negócio e vendendo produto. Entendeu? Não, eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem histórico aqui das lives e depoimentos de imobiliárias, de construtoras, enfim, o pessoal está, mesmo agora, fazendo visita virtual, mostrando através de fotografia, mostrando através de vídeo, está vendendo à vista. Você entendeu? Então, assim, é importante. Eu quero aqui aproveitar aqui essa pausa. O Leonardo está colocando o seguinte aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. A quarentena na economia foi aplicada para uma curva mais crítica e com o isolamento estabeleceu um fator 1 para 3, né? Como se daria uma recuperação nesse cenário e em que tempo? Pergunta para ti. Então, olha só, vamos lá. Temos um outro fator aí também, o socorro do governo nos autônomos, por exemplo. Né? Sim. É um outro fator que vai colocar um dinheiro na economia muito importante e que ainda vou te falar mais. Tá? Tem muito autônomo que não ganhava isso por mês. Tá? Muito autônomo que não ganhava os 600 por mês. E se tiver 2 filhos, é 1.200. E for mulher com 2 filhos. Então, gente, então tem dinheiro entrando aí na economia, né? Isso, tem dinheiro entrando, a classe média inteira está salvando dinheiro, entendeu? Se a gente tiver a mesma curva da China aí, que se não for de 90, que a deles foi muito agressivo, né? A nossa pode ser de 100, 120 dias menos agressivo, nós vamos tirar de letra esse negócio, entendeu? O PIB vai sofrer realmente um encolhimento, mas é um encolhimento com outras variáveis extremamente saudáveis. Juros baixos, empresas enxutas, profissionais multitarefa, aprendendo a fazer os serviços online, vender online. Ou você acha que a moça do yoga não vai aprender a fazer aula online por R$10 o depósito na conta, ao invés de ter só 10 clientes por R$120 presencial. Lógico que ela vai aprender já a fazer aulas online com pessoas do Brasil inteiro conectadas, pagando um pouquinho só
só que ganhando muito mais. Nós somos muito criativos, nós dominamos esse planeta porque a nossa capacidade de adaptação é a grande característica da inteligência, segundo Stephen Hawking, o maior mestre do nosso tempo, falecido aí há 2, 3 anos atrás. Então, Não, inteligência... o brasileiro, ele se reinventa, né? Além do que o brasileiro, ele tem isso. A gente se reinventa o tempo todo. A gente é obrigado a se reinventar, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que, você falou em tecnologia, em pessoas aí, você acabou de citar, e eu citei ontem na live de ontem, e eu quero citar hoje de novo. Sabe qual foi a primeira pessoa que entrou na nossa live hoje? Foi o seu Idemar. O seu Idemar tá aí. O seu Idemar é o corretor que cresce número 70 aqui em Curitiba. Olha Isso. Então, às vezes as pessoas falam, mas esse negócio de tecnologia não é para mim, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Já se reinventou. Entendeu? Não tem desculpa, não tem desculpa. Eu acho que, como você colocou, naquela época lá, em 2008, 2009, na época do impeachment e tal, em que era uma outra situação, hoje a situação é diferente. Hoje a gente tem também mais tecnologia. Hoje, além da economia, né, as pessoas estão mais preparadas, como você colocou, né? Naquela época não existia tanto evento, a gente não tinha tanto acesso, né, às coisas que estavam acontecendo. Hoje tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu queria que você até comentasse sobre isso, né? Às vezes aí a gente fica em casa, nas redes sociais o tempo todo, mas tem muita notícia que acaba não somando, né? Eu acho que acaba diminuindo. Então, acho que a gente precisa estar focado no trabalho e focado naquilo que de fato é real e que importa para a gente tocar a vida à frente. Queria que você comentasse sobre isso. Sim. Uma coisa que a gente não pode entrar, tá, nisso. Eu tenho usado uma metáfora para corretores que serve para nós empreendedores também. Que é o seguinte, o peixe de água salgada, ele vive no mar, mas ele não é salgado. Ele não é salgado. Nem o bacalhau é salgado, tá? O bacalhau é salgado depois. Depois que o povo salga. A carne, quem é gourmet, fez um bacalhau fresco, já sabe que a carne dele é docinha. Sabe quando é que o peixe fica salgado? Quando ele morre. Se ele morrer na água, aí você abre ele, a carne dele está salgada. Ou seja, nós precisamos viver nesse mundo que está salgado, mas por dentro é aqui, ó. As pessoas que saem bem da crise, em toda a história da humanidade, quem se sai bem da crise não é quem está mais bem preparado, tá? Não é. Não é quem tem mais dinheiro. É quem muda por dentro. É a atitude de dentro que faz as pessoas mudarem. Por exemplo, o Japão, na nossa última grande crise mundial, Segunda Guerra, o Japão tomou 2 bombas atômicas em solo, entendeu? Ficou um país arrasado e destruído. Poderia ser hoje o pior lugar do mundo para se viver. Pois é. E é um dos melhores. Se fizer a lista, é um dos melhores. Nem coronavírus está conseguindo matar lá, tá? É 1 por dia só lá. Pra você ter uma ideia de tão eficiente. Nem o coronavírus tem coragem de chegar por lá. Isso. E eles podiam ser hoje o pior lugar do mundo para se morar. Mas os caras, por dentro, eles falaram, nós não vamos ficar aqui arrasado com radiação e 2 bombas nas costas. Nós vamos dar a volta por cima. E eles deram a volta por cima. Então não é quem está mais bem preparado. Você que está aí na live, ó, não é quem tem mais dinheiro na conta guardado que vai se dar bem nesse negócio, não. É quem não se deixa contaminar pelo sal, tá? É ficar não se deixe contaminar. Saudável e doce. Entendeu? Boa. Agora o Paulo... doce, igual o caramelo. Vamos fazer uma... O Paulo Roberto do Avalion está aqui com a gente, fez uma contribuição aqui, ó. Verdade, é o número de eventos, né, que a gente tinha falado há pouco, aumentou, porém, o que é positivo é os profissionais que estão buscando conhecimento. É muito legal, inclusive o Paulo ele tem essa ferramenta que é o Avalion, não sei se você conhece, Marcos, que é uma ferramenta de avaliação sensacional. E ele agora, como contribuição, também adoçou aqui o coração, né? Quero mandar um abraço pro Paulo. Ele abriu a ferramenta dele agora free, agora, nesse momento. Então, todo mundo pode usar à vontade. Eu falei, dá para fazer renda extra aí em casa para uma avaliação imobiliária. Então, assim, são atitudes que, como você falou, as pessoas devem se manter humanas, né? A gente fala muito de digital, mas nós somos analógicos, né? Então, o sentimento é analógico. Eu acho que o isolamento social ok, mas só o coração deve permanecer juntinho, né? Grande mago do mercado imobiliário. Eu quero que daqui a pouquinho você me conta por que essa história de mago. Eu já estou quase entendendo, mas eu quero que você fale para mim quem que te deu esse apelido. Então, vamos lá. Olha só, eu trabalho com estatística. Perfeito. Eu sou estatístico, tá? Isso é importante. Eu senti hoje quando a gente conversou. Para se trabalhar com pesquisa, é importante, assim, é uma tarefa
é uma atividade multidisciplinar. Mas a estatística é a mãe, tá? É a mãe da pesquisa. A mãe da pesquisa. Então, quando você faz um curso de estatística, você aprende muito sobre os números. Mas se você não souber usar ele junto com as letras, não vale de nada. Tá? Número sem letra não tem valor. Então, a hora que eu entrego um número, eu tenho que entregar uma interpretação. Certo? Perfeito. Então, a Data Store é uma empresa que produz números. São os melhores números do mercado, eu sou o pai da criança, eu tenho que te falar. Mas saber interpretar e indicar os melhores caminhos é um brilhantismo humano, vai além do número, é uma leitura. E eu sempre fui o aluno de estatística que andava com a Bíblia debaixo do braço, que andava com a Origem das Espécies de Charles Darwin debaixo do braço, que andava com o livro do Nietzsche debaixo do braço, que andava com o livro do Mikhail Gorbachev, a Perestroika debaixo do braço. Meu negócio não era só a escola russa de estatística, a escola norte-americana, o Robert Fisher, o Psychonov, que são grandes matemáticos e grandes estatísticos. Eu gostava da letra. Então, isso me trouxe uma habilidade especial de interpretar dados. Tá? Então, eu estou sempre entregando, cliente, por aqui, por ali. Né? Leonardo mesmo experimentou isso aí outro dia, né? Ficou fascinado. Então, sim, ele comentou. Veio um diferencial, que foi o que quando os clientes começaram a aplicar e ter sucesso. E um belo dia alguém falou, você é o meu mago, viu? Você é o meu guru, é o mago. E começou. O cara é mágico, nada mais do que estudioso, né? Um estudioso de dados. E aí uma hora eu encarnei, né? Eu falei, é isso mesmo, né? E isso se traduz agora, Tatiana, no nosso assunto, ó, que é o meu imóvel. Eu quero saber quando é que esse negócio vai estar aqui. Porque alguém hoje me perguntou e falou assim, poxa, hoje você vai falar com o Marcos, ele vai falar do livro que você falou, mas cadê o livro que eu não achei? Me conta a história do livro, por que o povo não está achando ainda dele? Vamos lá. O livro eu estive escrevendo nos últimos 18 meses, tá? 1 ano e meio. Mas eu estava escrevendo o livro como um jogador, como, sei lá, o Pelé ou o Neymar ou qualquer outro bom jogador que joga na várzea, tá? Do bairro. Entendi. Ele é o melhor jogador do bairro, poderia estar jogando na seleção, mas está no bairro. Tá lá jogando pelada, igual dos outros, né? Está escondido, jogando pelada. Até que um técnico vai lá e acha o cara. Então, na verdade, eu estava escrevendo há 18 meses e eu fui encontrado por um editor, né? Um editor muito competente, que já lançou mais de 580 livros no Brasil. O Steve Wozniak, no Brasil, foi lançado por ele, a tradução, a Noite de Autógrafos do Steve Wozniak, o Eduardo Vilela, né? Ele lançou, inclusive, o livro da história de vida do Romeu Chapchap. Foi ele quem lançou, que juntou todas as informações, que arrematou tudo. E eu conheci o Eduardo, nem sabia que ele tinha feito nada para o Romeu, tá? Conheci o Eduardo, mostrei o que eu estava escrevendo, ele falou assim, Marcos, você tem um livro pronto e você tem uma revolução escrita na mão. Você precisa agora aperfeiçoar isso daí. Isso foi nos últimos 120 dias. Aí eu comecei a escrever todos os dias, até 2 horas da manhã, acordando às 7, nos últimos 4 meses, tá? A hora que ficou pronto, que a gente tinha o manuscrito pronto, com a linguagem portuguesa ajustada, tudo, eu resolvi mandar para algumas pessoas especiais, para ver o que elas achavam, né? Claro. Então, eu fui, por exemplo, na casa do Romeu Chapchap e ler o livro para ele. O Romeu está um pouco mais, né, de idade, mandar um escrito seria, sei lá, meio pesado, agressivo. Eu fui lá, li para ele e deixei com ele, certo? Depois eu mandei para o Alexandre da Vitacom, que ficou durante o carnaval com o manuscrito do livro, né? Olha só. E por último, eu mandei para uma pessoa muito especial, que é o Augusto Cury. Augusto Cury, eu tinha uma amizade com ele, antiga, conhecia ele, né, já há bastante tempo. Ele teve um livro lançado há uns 10, 12 anos atrás, que teve uma pesquisa da minha empresa para apoiar o livro, a escrita dele, né? Era o livro A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. Esse livro foi um dos primeiros livros dele, que foi para Veja, assim, que arrebentou, foi para o primeiro lugar e tal. E eu fiz uma pesquisa com 1.200 mulheres, Rio e São Paulo, para saber dos problemas que as mulheres tinham com relação à ditadura da beleza, e ele citou a Data Store do prefácio desse livro, né? E aí eu tinha essa ligação com ele. Fui lá e falei, Augusto, estou escrevendo um livro, gostaria que você desse uma olhada. Aí ele falou, Marcos, o livro tá maravilhoso, a ideia é muito boa, mas o nome não tá bom. Eu tinha um nome, né? Aí eu perguntei para ele, que nome que você daria?
Em 5 segundos ele falou, meu imóvel, meu mundo. Aí eu falei assim, cara, você traduziu o conteúdo do livro melhor do que eu. Meu negócio, meu mundo. Meu imóvel, É, meu mundo. isso, ele falou meu imóvel, meu mundo. Eu falei, por quê? Porque o que está escrito aqui é a saga da nossa espécie, tá? Em busca do nosso mundo particular, certo? Quem está salvando a humanidade agora do coronavírus, do novo coronavírus? É o imóvel. Claro, é a nossa casa, é onde a gente É está o agora. imóvel, é onde nós Óbvio. estamos. É a grande salvação. O imóvel só surgiu, Tatiana, sabe por quê? Por causa da fragilidade humana. O lobo, está escrito aqui, ó. O lobo, se ele dormir na mata, ele não amanhece gripado. Não amanhece ruim. Ele vai Porque ele está em embora casa. caçar de manhã e tá tudo certo. Porque ele está na casa dele, está na Está na mata. casa dele, Agora no nós não. habitat. Se nós dormirmos na mata, a gente amanhece ruim, despreparado, resfriado, com moleza. Nós Sem não dúvida. aguentamos intempérie. Nós não aguentamos intempérie. Então, nós somos frágeis com relação às intempéries da natureza. Então, o primeiro imóvel surgiu pela nossa fragilidade acentuada. Né? E só existe Sim. imóvel porque existe vida. A primeira frase desse livro é exatamente essa. Tá? Eu acredito que o imóvel se confunde com a história da vida na Terra. 3,8 bilhões de anos atrás, com o surgimento dos primeiros organismos unicelulares, é o primeiro imóvel. O primeiro organismo celular usou uma poça d'água adequada, morninha, para ele poder se reproduzir. Entendeu? Então, o imóvel tem uma história ancestral conosco. É a caverna que está aqui, ó, do lado de fora. Só que Muito tem um bonita a ilustração da detalhe. capa. A caverna que está aqui, que tem 70 mil anos que a gente usa ela, usou, né? Ela tem um detalhe. Nós não tínhamos apego ao domicílio. A gente ocupava uma caverna, ia embora para outra, ia embora para outra, ia embora para outra. Por quê? Pouca gente e muita terra para conhecer. Para que ficar parado numa rotina, na mesma caverna, todo dia você tem um planeta inteiro. Pouca gente e muita caverna, né? 10 mil exemplares de humanos, 70 mil anos atrás, com dezenas de encostas, grutas para nos abrigar, nós vamos ficar parados num lugar a troco de quê? Um planeta inteiro para descobrir. Então, nosso negócio era não se apegar. A gente ficava um pouquinho, deixava uns registros, umas pinturas e, ó, vazava. Né? Essa rotina, ela permaneceu durante 60, 70 mil anos. Há 10 mil anos atrás, nós paramos de caminhar, paramos de explorar a Terra por um inteiro e como um todo. Nós começamos a fixar. Por que fixar, Tatiana? Pelo seguinte, os grupos começaram a ficar maiores. Como é que você vai viajar por aí com 40 mil pessoas, 30 mil pessoas? O Vai interesse ficar mais agora era difícil. outro, era formar um reino, era formar um poder, criar um exército para poder suplantar os outros grupos. Então nós ocupávamos o nordeste da África, o oeste da Ásia, o oeste europeu e o leste da Ásia, aquele miolão Sim, ali, né, da Ásia sim, menor. sim. Naquela época, o negócio era o quê? Se fixar, produzir alimentos, criar mais pessoas, reproduzir, para poder criar mais exército, para tomar a terra do outro. E aí é que veio a noção mais importante do mercado imobiliário. Sem ela, nenhum de nós estaríamos aqui hoje falando sobre o mercado imobiliário, que é a noção de terreno e posse. O Isso. terreno, Tatiana, é o elemento mais importante do setor imobiliário. É no terreno que você faz um hospital, é no terreno que você Justo. faz um estádio, é no terreno que você faz prédio, é no terreno que você faz casa, é no terreno que você faz praça. Então, a noção de terreno só existe por causa da revolução agrícola, porque nós precisávamos guardar os melhores pontos de produção. E quando o lugar de produção era bom, produzia bastante, a pessoa alimentava mais, reproduzia mais gente, criava mais exército, ganhava mais poder. Então, o mercado imobiliário é a origem do poder. É a origem Pois do é, é poder. verdade, é verdade. É Sem verdade. exército, ninguém tinha poder. E a moradia, que é a pirâmide das necessidades, está aqui embaixo, né? A primeira necessidade Isso, básica, respirar, isso. morar e comer. Então, Isso. No texto bíblico, Jesus Cristo, é um texto de 2000 anos atrás, não tem nada a ver com isso que nós estamos falando ainda, mas ele precisou sim. nascer, precisou de uma manjedoura, achar um estábulo para poder Casa. nascer, porque ninguém nasce sem teto, entendeu? Ninguém nasce na Pronto. rua. Boa, boa. Você pode ter o poder aquisitivo que for.
Tá cortando um pouquinho. Ah, de seu coração. Oi. Melhorou? Oi, Oi, Marcos, acho melhorou, que cortou um Tatiana? pouquinho. melhorou. Eu quero que você Melhorou? repita aí. Você pode ter um poder É. aquisitivo que for. Que for, se E você aí você. parar no trânsito, indo para o shopping com a sua família, e tiver alguém dormindo na calçada, sem um teto, aquilo te arde o coração. Por mais insensível que você seja. Então, o imóvel é uma necessidade ancestral de todos nós, tá? E nós só temos terreno por causa da revolução agrícola, porque ela criou a noção de limite de terras, de posse. Tanto que isso está tão entranhado em nós, Tatiana, só para você ter uma ideia, que você não consegue comprar um terreno num condomínio fechado ou num bairro planejado, que seja em qualquer cidade, e descobrir que o seu vizinho fez um muro meio palmo para dentro do seu terreno, que seja, tá? Ou um palmo para dentro do seu terreno. Aí você vai Já ver a vai lá Revolução brigar. Agrícola presente na sua cabeça, falando o seguinte: você vai lá mandar o cara derrubar e fazer outro, ou te recompensar financeiramente, ou vai entrar com a ação. Sabe por quê? Porque ninguém abre mão de terra, porque isso está entranhado na nossa genética. Assim como nas cavernas, nós não abrimos mão de segurança. A caverna precisava ser um local recuado para que nós não fôssemos devorados por um grupo de animais selvagens. Então, A hoje, qualquer proteção. Aí veio a procura. segurança, né? Isso, aí veio a segurança. A segurança é uma demanda de 70 mil anos. O terreno e o limite e a posse são demandas de 10 mil anos atrás. Só que aí nós explodimos nessa terra, né? 10 mil anos atrás éramos 5 milhões. Chegamos a Pensa um povo que se 1850. reproduz, né? Isso. Com interesse em dominar a terra, sempre, tá? Então, Tatiana, vem um detalhe. Chegamos a 1850, só 200 anos atrás, com 1 bilhão de pessoas, tá? Aí mudou. A demanda por habitações era muito grande. E nós chegamos agora perto de 8 bilhões. E até 2025, 9 bilhões. O que nós levamos a nossa existência inteira para conseguir, que foi 1 bilhão até 1850, 70 mil anos para chegar em 1 Sim. bilhão, nós fizemos isso 8 vezes em 200 anos. E vamos fazer mais uma vez agora. Por Pensa isso que só. nós hoje somos uma única mega sociedade conectada e todos precisavam de um imóvel. Se a gente fosse ocupar, Tatiana, a Terra inteira, com 8 bilhões de pessoas, só com terreno e casa, a Terra já estava toda ocupada. Não é Em ter jeito. 1857, em 1857 veio um senhor, tá, na ilha de Manhattan, tá, um senhor chamado Elisha Otis, tá? O Elisha criou o primeiro elevador com capacidade de segurança de transporte de humanos, tá? E graças a ele, Nova York naquela época já atingiu 1 milhão de habitantes em 1850, tá? E Sim. a Europa inteira era de casinhas de 3 e 4 andares, mecanismos estranhos, subir por fora. Os caras Sim, haviam aquelas inventado escadinhas que tem tudo até hoje em alguns que lugares não ainda. funcionava, exatamente. O Otis veio, é a maior companhia de elevadores do planeta, né? Enfim, Sim. e criou o primeiro elevador robusto. Graças a isso, eu, você e os corretores, os empreendedores estamos aqui conversando hoje, tá? Porque com isso permitiu a verticalização, né, dos imóveis e uma expansão da humanidade e uma expansão do mercado imobiliário fenomenal, altamente qualificada, né? A engenharia se desenvolveu e aí nós chegamos a esse momento de hoje, que é aí onde a gente entra assim, para onde vai o mercado imobiliário? Acho que cortou aqui um pouquinho. Vai, continua, voltou. Você Crescemos, tá dando, você tá dando uns Tatiana, cortinhos aí, vamos 33%. lá. Oi, Oi, voltou? voltou. Tá, Três, você parou no vamos três. lá. 3 itens importantes agora, para o novo mercado imobiliário. Em 1970, Perfeito. nós crescemos 33%. 1970, em relação à década passada. Certo. Ou seja, um terço do país aumentou. Em 1980, foi 28% de crescimento. Tá? Em 2010, foi 12,5% de crescimento. Em 2020, agora, teremos um censo novo. E são esperados 10% ou menos. Então, essa é a grande mudança do setor imobiliário agora, o nosso novo momento. É o país deixando de crescer 30% para crescer só 10%.
E sabe por que está crescendo só 10? Mais casando mais tarde, mulheres têm o seu projeto de vida, graduação, pós-graduação, ser gerente, diretora, CEO, empreendedora. Ela está fora de casa construindo o futuro dela. Então o casamento agora ficou para um pouco mais tarde. O primeiro filho também, mais tarde. Então as famílias encolheram de tamanho. É por isso que o novo censo vai revelar apenas 10 poucos por cento de crescimento ou menos. Esse país está crescendo muito menos. Só que a população continua aumentando. Por quê, Tatiana? Porque as pessoas estão vivendo mais também. Sim. Um brasileiro vivia 53 anos na metade do século passado e agora vive 72, 73 e está indo para 82. Então esse é o match do século. O match do século são pessoas vivendo mais e melhor e precisando de novos imóveis. O casal agora com mais de 60 descobriu que tiveram 3 filhos, mas que os netos... O primeiro neto que chega às vezes é um cachorro. Esses casais com mais de 60 anos descobriram que não vão ter... Oi. Vamos cortar, vamos começar de novo aqui, só um pouquinho. A gente estava falando aqui, que deu um corte, você estava falando, até o pessoal está avisando que está travando, parou, o pessoal está super atento aqui na live, está muito legal essa história. Olha só, então o casal mais idoso, ele descobriu que tinha uma casa e daí vieram os netos, aí continua daí. Não. Eles descobriram que vão chegar bem menos netos do que eles esperavam. Ah, tá. Perfeito. Ou seja, a filha só vai casar com 33 anos, só vai ter filho com 35, 36. Tá? Olha lá. Tem um outro filho que, na verdade, tem um casamento, mas é um casamento LGBT, não é um casamento hétero. Ou seja, são diversas situações diferentes, de perfis, que fizeram com que o tamanho da família encolhesse muito. Então, com isso, as pessoas estão com a prioridade em outro lugar. Ninguém quer mais uma ampla sala para ficar varrendo a sala ou tendo 2 empregadas dentro de casa para limpar. As pessoas querem praticidade. Então, todos os imóveis encolhem um pouquinho. Tudo encolhe um pouco. Quem comprava 320 metros quadrados, agora vai comprar 280. Quem comprava 280, vai comprar 220. Quem comprava 80, vai comprar 70. Né? As pessoas precisam de menos. Só que esse menos se traduz em mais. Mais tempo com a família, menos tempo limpando, mais tempo viajando e passeando através do Airbnb e menos tempo preso em casa e frequentando a mesma área de lazer o ano inteiro, entendeu? Com condomínio caro, né? Então, os desejos são outros. Então, agora a gente tem um novo mercado imobiliário sendo construído, né? O modo de consumir, ele vem sendo modificado, né? Não só pela... quando a gente fala dos novos consumidores, a gente não está falando só dos jovens, a gente está falando dessa geração que está consumindo. Nós somos consumidores, né? Isso. Quem está consumindo e quem está consumindo está cada vez mais consumindo por mais tempo, porque a população está vivendo mais e com novas necessidades e percebendo que aquilo que atendia um tempo atrás hoje já não é mais tão necessário, né? E além dos imóveis encolherem, Marcos, qual é a outra tendência que você acha que mais adiante? Você falou até 2025 aqui alguma coisa, mas e mais para adiante? Como é que você acha que essa tendência segue? Vou falar primeiro... Não sei se isso é spoiler do livro, né? Tá contando tudo. Vamos lá, tem que ter. É a amostra grátis, né? Bora, então tá bom. Tem um capítulo aqui, gente, que se chama, tá? É o capítulo 6. Ele se chama Vida de Varanda, tá? É o título. Tá? Legal. Quero ver a galera falando vida de varanda aí pelo Brasil inteiro. Sabe o que é isso? É a expansão, tá? E o domínio da varanda gourmet como principal elemento do setor imobiliário nessa década. A varanda gourmet era antes utilizada somente para convidar os amigos. Agora ela pode ser para fazer home office, ela pode ser para estudar com o filho, porque o quarto dele ficou... Ela pode ser para bater um papo com a esposa. Tinha um Netflix, tá? E o Frederico Castens, o Fred, aí de Curitiba, da Realiza Projetos, já tem um projeto que, inclusive, eu ia apresentar lá no congresso que a gente ia fazer, mas foi cancelado por causa do coronavírus,
Foi adiado, daqui uns dias tá, inclusive tá por aí. Vai ser 2021. Aí o Fred já estava com o projeto pronto para a gente apresentar lá, com a Varanda Gourmet recebendo uma acoplagem para drones para receber as entregas. Então, essa é a década da Varanda Gourmet, tá? Ela é o ambiente, é o vida de varanda. Esse é o conceito. É isso, é o ambiente que cresce dentro dos apartamentos. E as cozinhas, já está lá no meu capítulo final, meu capítulo 10, tá? Fala em extinção das cozinhas. Extinção da cozinha. Tá? E aí faz como? Literalmente. A cozinha vai virar um pedaço de vidro que esquenta, tá? Um pedaço de vidro que esquenta o que você quer. Entendeu? Ela já encolheu de tamanho, ela está se fundindo com a sala, já fundiu com a sala. A cozinha está no meio da sala, já é isso. Isso, ela vai desaparecer literalmente, porque lá na frente, o livro, o último capítulo, vai a 3.094. Então, é isso aí que eu queria. 3.094, né? Aí em 3.094... Tá? A gente não vai estar aqui para comprovar, mas vamos lá, o que você vai dizer? Isso, aí eu quero ver a galera falando, aquele maluco escreveu, né? E ele estava certo. Bom, primeiro, a gente terá uma terra totalmente transformada em relação à que a gente tem hoje. Esse capítulo, Tatiana, são 10 capítulos de mundo real, com o passado dos imóveis, momento atual, previsões até o final do século, e este que é o meu capítulo profético, tá? Profético. Do mago. Esse é do mago, exatamente. Ele vai a 3.094 numa história, numa ficção. Tá? Eu criei uma ficção com personagens, nomes, situações inusitadas. Só quem lê vai entender, tá? E essa ficção, Tatiana, ela ocorre num empreendimento, um empreendimento especial, característico, um empreendimento do futuro, tá? Em que o metro quadrado não é mais importante. O metro quadrado, gente, só funciona porque a gente tem muito espaço ainda na Terra hoje. Se você olhar para o futuro, a gente pode ter uma densidade demográfica altíssima. Só no final do século, 2100, a ONU prevê 11 bilhões de pessoas na Terra. Imagina se, em algum momento lá para frente, a gente tiver algum tipo de conflito ou de pandemia e um pedaço da Terra ficar difícil de ser habitado. Tá? Na minha ficção, apenas 7% do planeta é habitável. Tá? E esses 7% congregam muitas pessoas. Então, a gente passa a usar imóveis muito pequenos e a usar o metro cúbico como espaço total, não o metro quadrado, tá? Gente do céu! É quase dormir pendurado no cabide, mais ou menos isso. Só que não, porque as unidades terão... Só que não, porque as unidades terão dispositivo antigravitacional, tá? Nós estamos falando do quarto milênio, 3.094. Então, você simplesmente flutua na sua unidade, tá? Você não precisa se preocupar com exercício nunca mais. E não precisa... Tá lá, hein? Em algum trecho tá lá falando que a obesidade é coisa do passado. Ela foi corrigida geneticamente, tá? Então já não é mais um problema, exatamente. Marcos, nasci no tempo errado, Marcos. Esse é o mago do imobiliário, tá? O Paulo está falando aqui, ó, nesses 11 bilhões, quantos terão imóvel próprio, Marcos? Opa, boa, muito boa, Paula. Olha só, a cultura da propriedade é uma cultura do século passado, tá? Ela foi difundida e estabelecida nos últimos 300, 400 anos, tá? De forma ostensiva. Só que hoje existe uma geração nova, Tatiana, que não tem, é igual o cara da caverna de 70 mil anos atrás, não tem mais apego à caverna dele. Ele está num bairro, vai trabalhar em outro bairro, ele muda para outro bairro. Se precisar mudar para outra cidade, ele vai para outra cidade. Se precisar sair todo final de semana e não ficar em casa, curtindo a casa, ele sai todo final de semana. Então, nós caminhamos por um tamanho de família muito pequeno, tá? Com muitas pessoas sem a intenção de reproduzir. Para chegar em 11 bilhões de pessoas, a nossa família média vai estar abaixo de 2 no final do século. Então, essa geração não tem apego. Então, provavelmente, com grande probabilidade, ela é uma geração que aluga e usa, não uma geração que compra, tá? Então, nós estamos falando de modelos de locação futuros, dinâmicos, extremamente descomplicados,
tá? Não é esse sistema que a gente tem hoje. Esse sistema está em transformação. Então, o futuro é um futuro com locação no tempo que você precisar. Até porque o tempo é o item imaterial mais valorizado da humanidade. Até para ser feliz, você precisa de tempo. Tá? É lógico, a gente só menos que tempo é dinheiro que a gente não tem, né? Isso, exatamente. Então, o tempo é o item material mais desejado pela humanidade. São duas coisas, tá? Fica aqui como lição, galera. É o tempo... Tô anotando, ó, tudo aqui, ó. Essa você pode anotar. É o tempo e a atenção. Quem está aqui com a gente agora está dando atenção para a gente. O tempo se combina com a atenção. Então, para ter atenção, precisa ter o quê? Conteúdo. Você não consegue, no meio de bilhões de músicas existentes na cultura humana, você conseguir fazer a sua ser a única música a ser tocada no Spotify de alguém. Lógico, sem dúvida. Hoje a geração de conteúdo já é muito isso, né? A gente disputa a atenção das pessoas para se destacar de alguma maneira, né? Então, são os dois maiores ativos do século. É tempo e atenção. Entendeu? Todo o resto é decorrente disso. Até a felicidade, desculpa, até a felicidade. Não precisa de tempo para ser feliz. Você não tem tempo para nada, entendeu? Então, dinheiro também. É fruto do quanto de atenção o seu produto tem, do quanto de atenção o que você faz tem. Então, é tempo e atenção, que são dois itens imateriais. Não dá para pegar. É meu. Esse tempo é meu. E o tempo... Não, justo. E quem manda no mercado imobiliário não é ninguém, tá? Não sou eu, não é você, não é o Leonardo, não é a Demi, não é o Secov, não é nenhum sindicato, nenhuma incorporadora, ninguém. Quem manda no mercado imobiliário é um negócio chamado tempo. Tempo manda no mercado imobiliário. Quanto mais tempo você fica sem vender, mais problema você tem. Quanto mais tempo você fica sem vender, hoje o seu produto corre risco de ficar desatualizado. Né? Porque antes não. Exatamente. Na cultura dos nossos avós, Tatiana, tá? O tempo era assim, ó, deixa aí que uma hora vai aparecer alguém para comprar ou alugar. Não vende, não aluga se não for por isso daqui. Exatamente. Porque não mudava. Porque não mudava. Agora muda tão rápido que se bobear, o imóvel fica desatualizado. O imóvel ganhou conotação de roupa, carro, design. Ele muda muito rapidamente agora. Não precisamos de 20 anos agora. Uma nova geração de compradores com expectativas diferentes de imóveis aparece a cada 5 anos, Tatiana. 5. E até agora, porque as pessoas elas começam a ganhar dinheiro antes agora, né? A gente começa a ganhar dinheiro mais cedo também. Antigamente nós tínhamos que estudar, se formar, começar a trabalhar, para aí você pensar. Hoje não. Até 2010 não existia varanda gourmet. Agora a varanda gourmet vai ser a principal característica dos imóveis nessa nova década. Entendeu? Eu me recordo que a varanda, no 2010, um pouco antes, 2008, tinha a varanda no apartamento que a gente morava e os meus pais fecharam. Sim. Mandaram fechar, era muito comum, se tinha uma sacada, mandava fechar de vidro. Né? Então hoje não. E eu ficava pensando, puxa, mas é tão bom ter um espaço aberto, por que o pessoal tá fechando, né? Então acho que eu tava com um pensamento já mais moderno, não tava não? Tava aí na tua vibe já, Marcos. Um pensamento mais moderno, sim. Então, o senhor do mercado imobiliário é o tempo. Nós somos o tempo é o bem mais precioso. As associações fazem um excelente trabalho, um trabalho maravilhoso de aglutinar conhecimento, promover o desenvolvimento do mercado imobiliário. É um trabalho maravilhoso. Inclusive a ADEME Paraná está de parabéns, né? Todas as outras associações também. Agora, quem manda na nossa vida aqui do mercado imobiliário chama-se tempo, tá? Velocidade, eficiência, tempo de construção, tempo de entrega, tempo que o cara tem acesso ao financiamento, tudo é no tempo. É o tempo que... Tempo de resposta, tempo que você tem, porque também, eu acredito, não sei se você concorda também com tudo isso, faz com que o ser humano, a cada momento que passa, se transforma em um ser extremamente ansioso, né? E eu acho que isso também influencia bastante no tempo. A nossa ansiedade aumenta muito, né? Então a gente quer sempre muito e mais rápido, né? Eu percebo isso porque a gente faz muito trabalho com marketing digital. Então, assim, o ano passado, numa pesquisa, o tempo de espera médio de uma pessoa, antes dela começar a te xingar ali, era 19 segundos, agora caiu para 9. Então, eu fico pensando, muita coisa, né? Então, assim, de fato, você tem que aproveitar agora, nesse momento, a gente está fazendo várias lives aí, pegando um ganchinho aí do tempo, né? As pessoas falam, puxa, parece que eu estou trabalhando mais agora em casa. É a questão do tempo mesmo, isso que você colocou. É o tempo do trânsito que a gente não tem, é o tempo que a gente diminui bastante, e dá a impressão que está trabalhando mais. Não, a gente está usando melhor o nosso tempo, né? Acho que é isso. É isso aí. Show de bola. E aí, voltando
Volta lá, que eu te cortei no meio do caminho. Acho que deu um corte aqui também. Vamos lá. Não, mas voltando na questão do livro, eu mandei o livro para o Augusto, quando ele estava pronto, tá? E o Augusto... Começou a cortar de novo, Marcos. Voltou? Melhorou? Voltou. Voltou. Manda lá. Você estava aí para o Augusto Cury aí. E o Augusto me Vamos devolveu. embora. Me ouvindo, né? Travou? Travou. Eu vou chamar você de novo. Eu vou derrubar você e vou te chamar de novo. Não, vai, chama só não. que vai lá. Vamos lá. Vai que volta. Vamos lá. Peraí, vai que volta. Voltou, né? Vai que volta. Voltou. Você está oscilando um pouquinho, mas vamos lá. O pessoal está curioso para saber. Me conta. Qualitar Imóveis de Curitiba, abraço. Vamos lá. O Augusto Cury me devolveu um texto de apresentação e permitiu que o nome dele fosse na capa do livro, tá? Então, Olha isso que presente. Um presente de Deus, na verdade, porque eu não esperava, né? Eu chorei quando eu vi o texto, tá? Imagino. A apresentação de uma página inteira é do Augusto. O livro é feito em páginas 100% recicladas e certificadas, tá? Não tem aqui, todas as páginas são de madeira certificada, reciclada. E um texto maravilhoso de um cara que já foi lido por 25 milhões de pessoas, né? É o psiquiatra médico mais lido do planeta Terra, tá? Só para você ter uma ideia. E o escritor brasileiro mais lido nos últimos 10 anos, né? Somados. 25 milhões de cópias em países. Oi, Marcos. Volta aqui, Marcos. Oi? Volta aqui. Voltei. Oi. Voltou. Então vamos lá. Apresentação Augusto Cury, prefácio do Alexandre Frankel, da Vitacom, tá? Que também foi um grande presente, né? E um outro presente também, que é a primeira orelha do Dr. Romeu Chap, né? Que para quem você leu o teu livro em primeira mão, foi a primeira pessoa. Realmente. Praticamente. E ele mandou assim, ó, essa é uma obra que revisita toda uma atitude de um mercado conservador, o qual precisa reaprender a trabalhar. Mandou uma pesada. Pá! Entendeu? Foi. Aquele tapão lá do meme do Batman, lá no Robin, né? Então, eu estou muito feliz. O livro não está à venda, nós vamos abrir na semana que vem, tá? A pessoa tem que se cadastrar no site www.magodoimobiliario.com.br. Se alguém puder colocar aí. Legal. magodoimobiliario.com.br. Vai lá, cadastra, que nós vamos abrir o link somente para os cadastrados, tá? E a nossa perspectiva é não durar, a primeira edição não vai durar uma semana, tá? É a nossa perspectiva de verdade, tá? Então, a hora que acabar a live aqui, eu já vou entrar a correr lá, né? Porque eu não posso ficar sem esse livro de jeito nenhum. Isso aí. Né? Olha lá, o pessoal já colocou, ó, magodoimobiliario.com.br, Zildo Castilho Júnior, abração, obrigado aí, valeu. Ô Marcos, me conta uma coisa, e a Data Store, né? Você falou da Data Store, né? Ela é uma empresa pioneira aqui, pra gente fechar, eu quero também que você fale, além do livro, né? Toda essa bagagem, todo esse estudo, toda essa tua fascinação pela estatística, juntamente com a leitura de dados, né? Já em um certo momento alguém disse, né, que dados são o petróleo do momento, né? Eu concordo, mas eles precisam ser interpretados, né? Não adianta dados sem ter uma interpretação. E essa tua bagagem toda que te validou para ser o mago, né? Como aí um apelido carinhoso que você acabou agregando com você. E também a construção desse livro. Então, tudo começou pela Data Store e você conseguiu construir isso tudo
e chegar nesse seu... Né? Esse é o seu primeiro livro que você está lançando, Marcos? É o meu primeiro livro, ele está sendo lançado, né? Agora já tem um convite novo da editora para o lançamento de um segundo já, tá? Então já vem o segundo a galope aí. Né? Na verdade, é uma coisa importante. Eu abri a Data Store com 24 anos, Tatiana, em 1994, no meio de uma greve da Unicamp. Eu fazia mestrado na Unicamp. A Unicamp entrou em greve, sabe por que a Unicamp entrou em greve? Por causa do plano real. Plano real. Tá? Era greve porque ia dar problema, porque não sei o quê, porque o salário não sei o que lá, e a conversão não sei do que. A Unicamp entrou em greve, eu tinha 24 anos, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, nunca, não tenho carteira de trabalho até hoje, inclusive, tá? Meu e Deus. aí o que aconteceu? No meio daquela greve, eu tinha o nome da Store, fui para o mercado, naqueles 3 meses de vai, volta, não volta, volta, não volta. Quando voltou, eu já tinha vendido pesquisa. Nós completamos 610 bilhões de reais em produtos imobiliários que nós já pesquisamos, tá? O nosso número era 555 bilhões, tá? Em dezembro de 2018, a gente criou essa campanha para o ano de 2019 e agora a gente fez a conta de novo. São 610 bilhões de reais, tá? E assim como você falou que os dados são o petróleo do momento atual, eu vou te falar um pouco mais, tá? Eu estou prestes a criar o álcool gel, tá, dos dados. O álcool gel dos dados vai ser criado pela Data Store e vai ser disponibilizado a partir da semana que vem para o mercado imobiliário brasileiro inteiro, tá bom? Olha só. Se prepara que eu não vim pra mas você vai ter que me contar isso, não. Não, a gente não veio para brincar. Não tem, negócio da brincadeira a gente não gosta. É outra live. Caracas. Então a gente já vai ter que marcar para a semana que vem, porque eu vou querer muito e a galera já está querendo saber que também. Porque, ó, 610 bilhões de reais não é pouca coisa, são 25 anos, tá? Sim, sim. Não existe nada nas Américas, tá? É o maior banco de dados sobre demanda das Américas. E a gente vai transformar isso num negócio muito ativo e muito importante para todo o setor imobiliário, tá? E esses 55 bilhões de reais a mais que foram de 2019, tá na mão de todo mundo aí, tá? Tá na mão do Leonardo, tá na mão de vários clientes aí de Curitiba, mais de 20 clientes ano passado aí, incorporadores. Cada um tem um pedacinho desses bilhões na mão entregue. E o conjunto, ele é muito importante. É como se fosse um quebra-cabeça. Cada dado desse é uma peça de um quebra-cabeça. Quando você coloca todos eles juntos, você tem uma visão. E é essa visão que me permitiu, inclusive, escrever sobre o mercado imobiliário daqui a 1000 anos. Tá? Bacana. Bacana. É isso aí. Não, aí ele acaba, ele conta tudo isso e olha pra gente e fala assim, é isso aí. O Marcos, você realmente é um gênio, cara, um gênio dos dados. Eu quero, assim, agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, essa maneira carinhosa com que você trata todo mundo aqui. O pessoal todo aqui, eu não vou começar a mandar abraço de um para um, porque a gente vai cometer gafe de deixar o pessoal fora, mas eu quero, assim, agradecer imensamente esse bate-papo show de bola que a gente teve agora. Vou correr lá, magodoimobiliario.com.br já para me cadastrar, porque eu quero esse livro, tá? O Leonardo Pissetti também agradecendo aqui em nome da ADEME, né? A gente quer agradecer o apoio da ADEME, show mesmo, aí que fez a ponte para a gente conseguir fazer essa live hoje. E eu espero realmente que a semana que vem a gente consiga voltar a conversar e em breve, curto espaço de tempo, a gente volte aí para bater mais um papo com o pessoal. Você topa? Topo. Vamos fazer o segundo sobre o álcool gel dos dados. Pronto, é isso aí. O pessoal até fez uma brincadeira hoje. O pessoal falou, excelente live, parabéns, Marcos. Show. O pessoal falou assim, ó, vai acabar 27 segundos, eu vou encerrar. Vamos deixar aqui, beijo. Vai acabar, o Instagram vai tocar a gente Gratidão. Embora. Beijo. Beijão. Fica no Instagram, fica no IGTV. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.
Abração, tchau, tchau. Valeu. É isso aí, legal, valeu. Pessoal, essa live vai ficar salva aí no IGTV. Fica com a gente, tá? Abraço, tchau, tchau.